Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma palestra pública do Centro Espírita Raio de Sol. Hoje, o nosso querido companheiro palestrante é o Fábio Costa, companheiro da casa, trabalhador, trazendo o tema Obras Kardecianas. Vou fazer a leitura da mensagem inicial e a prece para a gente dar a passagem da palavra para o nosso companheiro Fábio Costa. Eu me chamo Pedro Barbosa, também sou trabalhador do Raio de Sol. O livro da mensagem de hoje é o livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O título da mensagem é Contribuir. A citação evangélica é a seguinte: cada um contribua segundo propôs em seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. São palavras do apóstolo Paulo, a segunda carta a Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Quando se divulgou a afirmativa de Paulo de que Deus ama o que dá com alegria, muita gente apenas lembrou a esmola material. O louvor, todavia, não se circunscreve a mãos generosas que espalham óbolos de vontade, de bondade entre os necessitados e sofredores. Naturalmente, todos os gestos de amor entram em linha de conta no reconhecimento divino, mas devemos considerar que o verbo contribuir, na presente lição, aparece em toda a sua grandiosa excensidade. A cooperação no bem é questão palpitante de todo lugar e de todo dia. Qualquer homem é suscetível de fornecê-la. Não é somente um mendigo que a espera, mas também o berço de onde se renova a experiência. A família em que acrisolamos, as conquistas de virtude, o vizinho, nosso irmão e humanidade, e a oficina de trabalho que nos assinala o aproveitamento espiritual no esforço de cada dia. Sobrevindo o momento de repouso diuturno, cada oração pode interrogar a si próprio quanto à qualidade de sua colaboração no serviço, nas palestras, nas realizações afetivas, nessa ou naquela preocupação da vida comum. Tenhamos cuidado contra as tristezas que sombram exteriorizadas. Má vontade, queixas, insatisfação, leviandades não integram o quadro dos trabalhos que o Senhor espera de nossas atividades do mundo. Mobilizemos nossos recursos com otimismo e não nos esqueçamos de que o Pai ama o Filho que contribui com alegria. Com estas palavras, elevemos o nosso pensamento, agradecendo a Deus, a espiritualidade amiga, aos mentores da Casa do Raio de Sol, que possamos ter uma palestra tranquila e harmoniosa. Que os ensinamentos aqui ministrados pelo companheiro possam despertar no íntimo de cada um de nós esse sentimento de contribuição, de busca pela realização material, moral, intelectual e espiritual. Que possamos seguir a nossa jornada evolutiva de ânimo robusto, de fé renovada, nas bases salutares da doutrina do Evangelho de amor de Jesus. Muito obrigado, Pai, que essa luz chegue a todos os lares e ficai conosco, hoje, agora e sempre. Muito bem, amigos, passamos a palavra agora ao nosso companheiro Fábio Costa. Meu amigo, fique à vontade, a palavra é sua. Muito obrigado, Pedrinho. Uma boa noite a todos, inicialmente. Nós sempre estamos aqui trabalhando do lado de cá, fazendo a abertura, fazendo a prece. E hoje cabe a nós a missão de fazer a palestra. Então, deixa eu reproduzir aqui. Então, bem, meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre as obras kardecianas. A gente estuda o espiritismo já há um bom tempo e a gente se debruça nos livros da codificação espírita, decodificados por Allan Kardec, no sentido de perguntas e respostas, e alguns textos
da espiritualidade amiga, mas muito pouca gente até se atém ao detalhe das obras. Então, só um detalhe aqui, obras kardecianas, quer dizer, os livros que foram editados e escritos pelo Allan Kardec com a ajuda dos espíritos. Se eu colocasse obras kardecistas, poderia ser as obras de Chico Xavier, as obras do Divaldo Franco, obras das pessoas que trabalham e comungam da doutrina levantada por Allan Kardec, da doutrina codificada por Kardec. Então, essa é a diferença das obras. Eu vou falar especificamente das obras dos livros feitos por Allan Kardec. Então, Allan Kardec, em vida, ele escreveu 6 livros, e vamos falar um pouquinho sobre cada um. Falar alguns detalhes, algumas curiosidades. Tem uma curiosidade bastante interessante de analogias e ligações com o Livro dos Espíritos que nós vamos destrinchar no decorrer da nossa apresentação. Então, a primeira obra kardeciana é o Livro dos Espíritos. Só lembrando que nós já falamos anteriormente em outra palestra sobre a vida e obra de Allan Kardec, da pessoa Allan Kardec, e nós vimos que o professor Rivaio tinha uma sequência de mais de 20 livros escritos, como o professor Hipólito Leão Denizar Rivaio. E depois que ele abraçou a causa espírita, ele passou a usar o pseudônimo de Allan Kardec, e é justamente sobre essa fase da vida literária que nós vamos falar. Então, obras kardecianas. Então, o Livro dos Espíritos foi lançado em 18 de abril de 1857, no Palais Royal, em Paris, na forma de perguntas e respostas. E a primeira edição do livro, ele tinha 501 perguntas. Então, nós vemos hoje o Livro dos Espíritos com 1019 perguntas, algumas edições com 1018, que isso foi revista na segunda edição. Mas a primeira edição, que foi a obra de lançamento da doutrina espírita, ela veio a público com 501 perguntas. As médiuns que serviram a esse trabalho foram inicialmente as irmãs Caroline e Julie Boudin, respectivamente com 16 e 14 anos. Muita gente pensa que foi o próprio Kardec que ele ficou mediunizado e escreveu. Não, ele não teria como fazer as perguntas e não teria como mentalizar, não teria como formular a edição das respostas. Então, Kardec se utilizou de diversos médiums ao longo dos seus estudos. Então, o Livro dos Espíritos, inicialmente, foi psicografado pelas duas irmãs, Julie e Caroline Boudin, e mais tarde se juntou a Celine Jaffé. Muita gente até fala que uma encarnação anterior do Chico Xavier seria justamente essa moça, Celine Jaffé, mas nós vemos que pela moral do Chico Xavier e pela moral desenvolvida por ele já de algumas encarnações passadas, ele não poderia ser essa moça Celine Jaffé, que ela brigou seriamente com Allan Kardec porque ela queria receber, queria mais prestígio, queria que aparecesse mais o nome dela, queria que aparecesse o nome dela no livro, queria ter direitos autorais sobre o livro. Então um espírito da envergadura do Chico não poderia ser essa Celine Jaffé. Existe uma outra linha, existem pensadores, estudiosos espíritas que falam que uma encarnação anterior do Chico foi o próprio Allan Kardec. Mas até hoje não existe nada comprovado nessa situação, mas não vamos nos ater a isso. E uma outra médium também do início da decodificação foi a senhorita Hermance Dufour. Essa Hermance Dufour, a gente vê depois diversas obras dela. E, na época, a Hermance Dufour tinha como guia espiritual São Luís. Então, o Kardec ele foi muito bem amparado nesse início, como em toda a sua vida, como em todo o período que ele estava trazendo à luz da humanidade a terceira revelação do Cristo, o Consolador Prometido. Então, no processo de revisão do livro, após o primeiro esboço, o método das perguntas e respostas foi submetido à comparação com comunicações obtidas por outros médiuns franceses. Só para vocês entenderem, o Kardec ele fazia as perguntas às médiuns que estavam trabalhando com ele, e essas médiuns mediunizadas, os espíritos respondiam, só que aí começaram a chegar
de diversos grupos espíritas franceses o mesmo teor de perguntas e respostas. Para que isso aí? Para o Kardec ter certeza das respostas e da seriedade que os espíritos estavam tratando esse acontecimento. Então, chegou a ponto aí que mais de 10 médiuns em diferentes pontos da França contribuíam com a mesma resposta. Então, chegava para o Kardec e existia já uma equipe de ajuda que catalogava, separava essas respostas por capítulo, por perguntas, e quando iam comparar, viam que estavam exatamente as mesmas respostas. Então, isso aí é como foi criado, como foi feito o Livro dos Espíritos. A segunda edição francesa foi lançada em 18 de março de 1860. Então, vimos a primeira lá em abril de 57, a segunda em março de 1860. Esse livro foi completamente revisado. Não sofreu nenhuma alteração a primeira parte, mas ele foi completamente revisado. E nessa segunda edição, o Kardec já passou a receber respostas comparativas de mais de 15 países, incluindo as Américas, incluindo até obras das irmãs Fox, de diversos médiuns, de diversas partes do mundo, da Rússia, de outros países, para ele poder compilar essa segunda edição do Livro dos Espíritos, e é essa edição que nós trazemos e estudamos até hoje. Nesta segunda edição aparecem 1.018 perguntas e respostas, sendo que algumas edições trazem 1.019. É porque, segundo a Federação Espírita, Kardec, a partir da questão 1010, ele não numerou exatamente a 1011, ele colocou como um adendo uma letra A da questão 1011, e algumas editoras passaram a numerar 1011, 1012 até chegar a 1019. Então gerou essa confusão do total de perguntas, e algumas obras trazem 1.018 perguntas, algumas outras obras trazem 1.019 perguntas. As obras da Federação Espírita Brasileira contêm 1.019 perguntas. Quem vai pegar o Livro dos Espíritos, das obras da FEB, das obras da ID e algumas outras editoras, eles trabalham nessa linha de 1.019 perguntas. Só uma curiosidade aqui, as irmãs, as duas irmãs que primeiro ajudaram Kardec, elas não simplesmente não pegavam no lápis e escreviam, não. Até para não dar margem a que elas poderiam fazer respostas da mente delas. Elas usavam uma cesta de bico, que é justamente essas duas figuras aí que nós estamos vendo, e simplesmente elas colocavam o dedo na cesta de bico, e a cesta de bico fazia a psicografia direta. Então, muita gente, justamente para que se evitasse qualquer comparação, que se evitasse qualquer dúvida, a certeza do que o Kardec estava fazendo, e principalmente a certeza do que ele teria que expor, tinha que ser muito grande, não poderia ficar dúvida de adulterações. Então, simplesmente as irmãs colocavam o dedo na pontinha e a cesta escrevia lá as respostas. Então, Kardec utilizou o método de investigação científica. Kardec, antes de ser Kardec, ele era o professor Rivaio, formado no Instituto Pestalozzi, professor de francês, professor de alemão, professor de medicina, formado em medicina, um excelente matemático. Então, ele era um cientista. Então, nada diferente de um cientista de tratar o espiritismo através de uma investigação científica dos fenômenos. Kardec simplesmente não viu os fenômenos das mesas girantes e, por que está acontecendo? Não, ele foi estudar e teve que ser convencido de que tinha algo diferente, tinha algo superior, que uma simples mesa não podia expressar vida, uma simples mesa não podia expressar movimento por si só. Então, Kardec utilizou esses métodos científicos. Então, ele começou... ele teve que fazer uma investigação e comprovação do fato mediúnico. E o método que ele usou foi o método experimental. Ele começou a experimentar, começou a fazer pesquisas, começou a fazer experimentos lá com as mesas girantes. E quando ele ficou convencido de que existiam forças espirituais por trás disso,
ele aceitou e começou o seu maravilhoso trabalho de 11 anos da decodificação espírita. Então, Kardec, rapidamente aqui, os passos que o Kardec seguiu, o método científico que ele seguiu aí em todas as obras, observação do método, a formulação da hipótese, a realização do experimento e a aceitação do experimento e, por fim, o lançamento da tese, que as teses são justamente as obras que ele fez. Então, a diferença do Kardec, por exemplo, para as irmãs Fox, é que o Kardec utilizou um método científico, profissional científico, para tratar do assunto espiritismo, e as irmãs Fox não. Elas penderam para o lado de fazer psicografias, penderam até para o lado de serem acusadas de charlatanismo, tudo, e o Kardec não sofreu esse processo justamente por isso, porque ele teve todo o cuidado nesse sentido. Então, vamos lá. A introdução do Livro dos Espíritos é composta por 18 partes, e o Kardec simplesmente ele vai explicar um pouco o que é o espiritismo, explicar um pouco como foi que ele chegou a essa questão de perguntas e respostas, os métodos que ele utilizou, ele vai fazer uma breve explanação. Vai falar um pouco sobre Jesus, sobre Moisés, sobre o espiritismo, vai explicar um pouco sobre a terceira revelação. Então, está aí na introdução do Livro dos Espíritos. Depois a gente vê a parte prolegômenos. Esse desenho que está no Livro dos Espíritos foi numa reunião mediúnica que um espírito desenhou e pediu para que ele utilizasse essa figura da parreira, e que prontamente o Kardec atendeu. Então, essa figura não mudou, ela está nesse formato aí. E os prolegômenos, que está lá 2 páginas no Livro dos Espíritos, é um texto introdutório, na verdade. Quando ele pegou a introdução, ele deu uma explicada rápida ao que é o espiritismo, e ele deu o texto introdutório com essa palavra prolegômenos, as noções básicas do que a gente ia encontrar. E aí nós viemos para a primeira parte do Livro dos Espíritos, que é das causas primárias. A primeira parte, ela vai da questão 1 à questão 76, e ela fala lá das causas primárias, o que é Deus, algumas coisas bem básicas, algumas coisas bem básicas. Não é o objetivo aqui, na verdade, entrar e destrinchar o que é o Livro dos Espíritos, ou destrinchar as perguntas. É mais um conhecimento amplo, uma passagem ampla sobre o que é o Livro dos Espíritos. Em cada casa espírita tem seus grupos de estudo sistematizado da doutrina espírita, que tem os grupos de ESD que destrincham o Livro dos Espíritos, cada questão, debatem, estudam, então é um estudo bastante interessante. Então, nessa primeira parte, o campo de atuação da doutrina é estabelecido. Eles estudam o espírito, o princípio inteligente do universo. Então, eles estudam a causa, na verdade. O espírito, Deus, o princípio inteligente que é Deus. Então, isso aí está nas causas primárias. Aí passamos para a segunda parte, que é a parte do mundo espírita. Essa parte mundo dos espíritos é justamente aquela relação encarnado e desencarnado. Nessa segunda parte são investigados com profundidade o espírito e suas relações com o mundo corporal. Então é justamente isso. Mediunidade, porque o espírito vem para o corpo, sofre isso no corpo, sofre isso na matéria. A matéria, o espírito não cumpre bem sua missão, volta para o mundo espiritual em condições mais difíceis. Então, essa segunda parte, ele explica bem, especifica bem essa relação espírito encarnado, corpo e espírito. Para uma compreensão mais profunda acerca dos espíritos, várias ideias são desenvolvidas. Fala sobre o perispírito, encarnação, mediunidade, emancipação da alma, diferentes ordens dos espíritos, espíritos perfeitos, espíritos imperfeitos. Trata-se, portanto, da segunda fase da apresentação. A terceira parte são as leis morais. Nós vimos a primeira parte que explicou a origem, a segunda parte ele fez a introdução do que é o relacionamento matéria-corpo, o relacionamento mundo corpóreo com mundo espiritual, e a terceira parte ele fala, essas aqui são as leis. Então, as leis, como a gente precisa de um número didático, as leis morais são um número de 10, mas é por simples didática isso aí. A gente, como espírito encarnado, imperfeito, e nessas condições vibratórias e morais que nós temos, a gente precisa de uma quantificação. Então, colocaram-se 10 leis morais,
E é justamente o código que a gente tem que seguir. Essas leis, elas são os conceitos necessários para a gente cumprir aquelas duas partes anteriores do Livro dos Espíritos. E para finalizar, a quarta parte das esperanças e consolações. Você tomou conhecimento, olha a lógica do livro, você tomou conhecimento na primeira parte da formação, os conceitos básicos da formação. A segunda parte, você tomou conhecimento da relação corpo-espírito, mundo material, mundo imaterial. Na terceira parte, existem as leis que você deve seguir para chegar nessa quarta parte, você vai ver as esperanças e consolações. Se você cumpriu direitinho as leis que está lá, você conseguiu, você vai ter uma chegada muito melhor, muito mais uma chegada muito mais fácil no mundo espiritual, porque você vai colher aquilo que você plantou com seu esforço. Então, as penas e os gozos presentes e futuro do espírito dependem do seu progresso moral. Quanto mais evoluído o espírito, menos sofrimentos na carne ele precisa ter. E como é que a gente faz para ter a nossa evolução moral? Seguindo as leis morais que está no capítulo 3. Então, a gente segue aquela linha de estudos no Livro dos Espíritos. Essa parte aqui é extremamente interessante, por curiosidade. Tem muita gente até que nunca se ateve a isso, nunca ouviu falar, nunca estudou. Mas o Livro dos Espíritos é dividido em 4 capítulos, como eu citei anteriormente. A primeira parte do Livro dos Espíritos, que é das causas primárias, Allan Kardec publicou uma outra obra aprofundando bastante essa primeira parte do Livro dos Espíritos. Que obra é essa? A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, que foi lançado em 1868. Foi a última obra lançada por Kardec. Então, essa obra, a Gênese, ela faz completa correlação com a primeira parte do Livro dos Espíritos, que ele estuda as causas primárias. Então, aqui na Gênese, a gente vai estudar, a gente vai falar um pouquinho sobre ela, planeta, a formação do planeta, a formação da Terra, formação dos mundos, universo, vamos estudar um pouco sobre isso aí, que é justamente aquela parte que ele introduziu no Livro dos Espíritos e ele abriu o leque e complementou na Gênese. A segunda parte do mundo espírita, ou da relação mundo corpóreo com o mundo extracorpóreo, ele publicou o Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns nada é do que um manual para as pessoas que têm a sensibilidade, que essa sensibilidade de manter interação com espíritos nós chamamos de mediunidade. Ele aprofundou o assunto no Livro dos Médiuns, publicado em 1861. A terceira parte das leis morais foi aprofundada em O Evangelho segundo o Espiritismo, publicado em 2 edições. A primeira em 1864, com o título de Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, e em 1865, com o título definitivo, O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, as leis morais, onde é que está a fórmula do bolo? O Evangelho segundo o Espiritismo, o Novo Testamento. Que o Novo Testamento fala sobre o quê? A vida de Jesus Cristo, escrita pelos evangelistas. E para finalizar, a quarta parte das esperanças e consolações, foi desenvolvida a obra O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, a obra de 1865. Então, se você cumpriu com louvor a terceira parte do Livro dos Espíritos, você fez o que está no Evangelho segundo o Espiritismo é a sua vida, você conseguiu assimilar as lições do Cristo. A quarta parte, que é das esperanças e consolações, você vai ver que você já vai ter dado um salto gigante, porque você já vai estar no mundo espiritual numa condição muito mais tranquila, muito mais fácil de lidar com menos sofrimentos. Só para finalizar aqui o Livro dos Espíritos, uma curiosidade: no ano de 1861, o senhor Lachat encomendou de Barcelona 300 volumes de obras espíritas, dentre as quais o Livro dos Espíritos. Ao chegarem, os livros foram apreendidos pelo bispo local no episódio que ficou conhecido como o Auto de Fé de Barcelona. A sentença foi executada a 9 de outubro, data que marca a intolerância religiosa reagindo contra a divulgação da doutrina espírita. O que foi isso aí? Um espanhol de Barcelona encomendou um livro para colocar à venda na sua biblioteca,
na sua livraria, e o bispo de Barcelona, que nessa época a gente tem que entender que não existia mais ainda não existia mais a Inquisição, a Igreja, que por séculos e séculos e séculos foi talvez uma das piores coisas que aconteceu na Europa, através do processo de Inquisição, toda essa situação que não vamos entrar no detalhe, mas o europeu em si, ele estava muito ligado já ao materialismo, ele estava ligado a coisas mais lógicas, e ele queria afastar tudo aquilo que fosse da igreja, de tão machucado que ele já vinha ao longo dos séculos. Mas a igreja não deixava de ter o seu poder, não tanto quanto 100 anos antes, mas talvez 100 anos antes, se isso acontecesse, se o Espiritismo tivesse lançado 100 anos antes, Kardec poderia ter ido para a fogueira. Como uma encarnação anterior de Kardec, que foi do Jean Hus, em Praga, ele foi queimado na fogueira. A 1º de maio de 1864, a Igreja Católica incluiu a obra no Index Librorum Prohibitorum, catálogo das obras cuja leitura é vedada aos seus fiéis. Ainda hoje, eu tive a curiosidade de pesquisar, ainda hoje esse catálogo existe, e as obras espíritas estão contidas nele como obras proibidas a quem segue a fé e a doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana, proibida a leitura. Apesar de nós vermos aí diversas igrejas até que fazem reuniões mediúnicas, que dão outro nome, mas nada mais é do que reuniões mediúnicas. Só que com uma diferença que talvez sem a doutrinação, talvez sem o estudo necessário para que se tenha mais êxito nessas reuniões, mas vemos igrejas evangélicas fazendo essas obras lá, essas reuniões que todo mundo fica recebendo entidades, os pastores chegam, os padres chegam, isso nada mais é do que reuniões mediúnicas. Me perdoem a colocação, mas é o mesmo tipo de reunião mediúnica que é feita na Umbanda, que é feita no Candomblé. São reuniões que os espíritos, porque você não vai deixar de ser médium, você não vai deixar de ter mediunidade porque você não aceita, ou porque você é religião A, religião B ou religião C. Você vai ter a sensibilidade. Então, se você vai ter a sensibilidade, você vai estar na faixa vibratória que o espírito, qualquer espírito que esteja precisando de ajuda ou lhe cobrando, consiga chegar até você, consiga usar do seu aparelho biológico, você vai ter essa interação, independente do local que você esteja. Então, o bispo de Barcelona, ele não sabe o salto que ele fez o espiritismo dar com esse ato dele. Por quê? Porque tudo aquilo que é proibido, o que acontece? É mais gostoso de se ver. Como ele proibiu e o assunto foi um vulto tão grande, a proibição gerou a curiosidade em todo mundo saber o que era isso que estava proibido pela igreja, e todo mundo naquele sentimento de revolta, sentimento de querer não cumprir ordens da igreja, que ela já tinha perdido o poder, já não existia mais a Inquisição. Então se deu um salto muito grande na doutrina espírita, principalmente na Espanha. Então a revista espírita, Allan Kardec, ele trabalhou nessa revista espírita, ele tinha reuniões mensais, é um periódico mensal, um jornal de estudos psicológicos. Circulou pela primeira vez em Paris no dia 1º de janeiro de 1858 e foi publicada sob a responsabilidade direta de Allan Kardec até a data de sua desencarnação, 31 de março de 1869, passando então a ser administrada pelos seus continuadores até os nossos dias. Isso é uma obra complementar fenomenal, porque eram as reuniões espíritas, as reuniões mediúnicas que o Kardec fazia, e a revista espírita era justamente a ata dessas reuniões. Se escrevia, se tinha psicografias, o Kardec compilava tudinho e saía o periódico mensal. Então, é de uma riqueza de informações sem tamanho, essa revista espírita. Allan Kardec transformou-a numa espécie de tribuna livre. O que é que o Kardec fazia? O que é que o Kardec fazia? Ele lançava informações na revista espírita, enquanto aguardava a confirmação de perguntas e respostas trazidas pelos espíritos, queria saber a opinião da crítica, a opinião de pessoas, e lançava na revista espírita.
Então, ela teve um papel fundamental nas obras subsequentes do Livro dos Espíritos. Inúmeros capítulos dos livros básicos da codificação na íntegra ou com pequenas modificações vieram à luz por meio da Revista Espírita. Então, como eu estava falando, os outros livros subsequentes ao Livro dos Espíritos foram as atas dessas reuniões. Muita coisa dos livros saíram das atas dessas reuniões. Pelas suas páginas admiráveis desfilam os assuntos mais diversos, desde a fenomenologia mediúnica, nos seus variados matizes, até as dissertações da mais pura moral evangélica, a vida no mundo espiritual, a sorte futura reservada aos que praticam e que não praticam o bem, a justiça da reencarnação, a bondade e a misericórdia divinas. Enfim, os princípios fundamentais em que se assenta o Espiritismo. Então, ela é de fenomenal importância. Existe uma compilação dela na Federação Espírita Brasileira, qualquer um pode baixar, ela tem mais de 7.000 páginas em português, e a compilação das revistas originais dos 11 anos, ao qual Kardec dirigiu. Então, eu recomendo como uma fonte de consulta fidedigna, de um tamanho inimaginável. Então, depois que o Kardec já vinha fazendo a revista espírita, ele sentiu a necessidade de explicar o que é o espiritismo. Então ele lançou o livro. Esse livro que é o Espiritismo, ele é, na verdade, um complemento da introdução que está lá no Livro dos Espíritos. Ele abriu o leque do que é o Espiritismo. Ela é uma introdução ao conhecimento do mundo invisível pelas manifestações dos espíritos, contendo o resumo dos princípios da doutrina espírita e respostas às principais objeções. Foi publicada em julho de 1859. Essa obra sucedeu à publicação do Livro dos Espíritos, em 1857. E ela apresenta de forma sucinta os princípios da doutrina espírita, assim como respostas às principais objeções. Ela é dividida em 3 partes. Essa primeira parte, Kardec foi conversar com uma pessoa cética, pessoa que não acredita em Deus, foi conversar com um padre e foi conversar com uma pessoa que acredita em Deus, mas era crítico do espiritismo. Então, a primeira parte tem essa abordagem do ponto de vista dessas 3 linhas de pensamento das pessoas que o Kardec conversou. A segunda parte, ele explica como são as noções elementares do espiritismo. E, por fim, ele passa a terceira parte, a solução de alguns problemas do cotidiano enfrentados pela doutrina espírita. Então, é um livrinho básico que o Kardec passou para explicar o que é o espiritismo. É uma obra básica, é fundamental para aqueles que estão estudando a doutrina espírita entenderem o que é a doutrina que eles estão estudando. O Livro dos Médiuns, que é justamente que ele faz correlação à segunda parte do Livro dos Espíritos. O Livro dos Médiuns é aquele livro que regula alguns contatos, ele regula as interações do mundo corpóreo com o mundo extracorpóreo. Ele traz a parte experimental e científica, cuja primeira edição foi publicada em 15 de janeiro de 1861. Ele reúne o ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações. Então, todos aqueles tipos de mediunidade conhecidas, todos os tipos de mediunidade conhecida que temos, conhecimento é uma fonte de consulta. O Livro dos Médiuns é aquele livro que é o beabá, que ensina você a ter autocontrole nessa sua interação com o mundo espiritual. Ele é um material fenomenal, fundamental em qualquer casa espírita. Todas as casas espíritas sérias, os médiuns, não podem participar das reuniões mediúnicas sem ter o conhecimento do Livro dos Médiuns, porque ele tem que entender primeiro o que é a mediunidade para ele poder ter condições de trabalhar e de ajudar. As dificuldades e os tropeços que se podem encontrar na prática do espiritismo eles estão abordados aqui no Livro dos Médiuns. Ele apresenta ainda a parte final, o precioso vocabulário básico espírita. Esse Livro dos Médiuns ele é de leitura e consulta indispensável para os espíritas.
será sempre uma preciosa fonte de conhecimento também para qualquer pessoa indagadora e atenta ao fenômeno mediúnico. Eu conheço alguns amigos, pelo menos 3 amigos, que são de outras religiões, são líderes em outras religiões, que eles estudam o Livro dos Espíritos porque na igreja, no local que eles frequentam, eles têm interação com os espíritos. Então, como eu falei logo no início, independente do médium ser espírita ou não, querer entender ou não do assunto, ele não vai deixar de ser médium por isso. Os espíritos não vão deixar de tentar se utilizar do corpo dele por conta disso, do aparelho biológico. Então, quanto mais conhecimento ele tiver, melhor. Depois que o Livro dos Médiuns foi publicado, quantos manicômios não se esvaziaram? Porque pessoas simplesmente que estavam sendo obsediadas, na verdade, era só sofrendo obsessões. Ou melhor, pessoas tidas como loucas, elas estavam sofrendo obsessões. Então, o Livro dos Médiuns é o manual mais seguro para todos os que dedicam sua atividade de comunicação com o mundo espiritual. Então, mais uma vez, o Livro dos Médiuns está correlacionado com a segunda parte do Livro dos Espíritos. Vemos aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, que esse não tem que se comentar, é a moral do Cristo. A parte moral do Cristo não existe quem consiga levantar algo negativo. É a mesma coisa do Chico Xavier. Chico Xavier, ele sempre sofreu muito preconceito, sempre sofreu muita pressão negativa por parte de outras religiões, mas algo que ninguém nunca conseguiu mexer na parte, algo que ninguém nunca conseguiu criticar a fundo o Chico Xavier foi na sua parte moral. Então, essa terceira parte do Livro dos Espíritos, que trata das leis morais, ela está aqui correlacionada com o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele traz a parte moral do Espiritismo, cuja primeira edição foi publicada em abril de 1864. Podem se dividir em 5 partes as matérias contidas nos Evangelhos, aqui está na Bíblia. Os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamento dos seus dogmas e o ensino moral. As 4 primeiras partes têm sido objeto de controvérsias. Aconteceu o milagre, não aconteceu, mas a última parte, que é o ensino da moral, esse conservou-se constantemente inatacável. Não tem como se atacar a moral do Cristo. Não tem como se atacar a moral do Chico Xavier. Não tem como se atacar a moral da Madre Teresa de Calcutá. Por quê? Porque a parte moral é a parte que todos nós buscamos, a elevação moral. Como é de domínio público, ao imprimir a terceira edição do seu livro, O Evangelho segundo o Espiritismo, por ordem dos Espíritos, Kardec reformou completamente as edições anteriores. Kardec simplesmente modificou a terceira edição do Livro dos Espíritos, modificou da primeira e da segunda, por orientação dos Espíritos. Suprimiu trecho, criou outros, alterou a redação de muitos, mexeu na numeração de vários parágrafos. Isso aí foi por orientação dos Espíritos. A terceira parte, que é a parte que a Federação Espírita Brasileira orienta os estudos às suas casas, é justamente esse Evangelho segundo o Espiritismo que a gente usa nos nossos centros, que a gente usa para fazer as nossas atividades. Então, ela é a terceira edição, a terceira edição do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. A obra é composta por 28 capítulos, 27 dos quais dedicados às explicações das máximas de Jesus, sua concordância com o Espiritismo e a sua aplicação às diversas situações da vida. O último capítulo apresenta uma coletânea de preces espíritas. Então, temos aqui um pequeno gráfico didático dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, os tempos são chegados. Prefácio, o que queremos, de onde viemos, está na introdução. Premissas, capítulo 1 ao 4, como estamos, como podemos sair, ideal a atingir, as nossas dificuldades,
a nossa diretriz, que é o nosso caminho, capítulos 25 ao 27, e o nosso alento, que são as preces, no capítulo 28. Então, aqui ela está... Temos aqui, do mesmo modo que a gente vê aqueles textos lá da Bíblia. Se você está nervoso, leia João não sei o quê, leia Lucas não sei o quê. Então, mais ou menos uma orientação didática de como você estudar o livro dos Espíritos. Então, passamos aqui para o céu e o inferno, ou a justiça divina. Esse céu e o inferno, como eu falei anteriormente, ele está ligado à quarta parte do livro dos Espíritos. A justiça divina segundo o Espiritismo. A primeira edição foi publicada em 1º de agosto de 1865. Sua origem está na última parte do Livro dos Espíritos, onde os espíritos e o codificador se preocupam com as esperanças e consolação, e a lei da causa e efeito. Aqueles irmãos que conseguiram trazer para o seu coração as leis morais do Cristo são aqueles irmãos que eles vão chegar no mundo espiritual e vão receber as suas consolações. O que são as suas consolações? Pagamento de suas dívidas. Existe satisfação maior, ou está entre as maiores satisfações que nós temos, quando a gente consegue pagar uma dívida, quando a gente consegue ajudar uma pessoa que estava sofrendo, a gente chega e enche o peito de orgulho. Então, isso é um pagamento de uma dívida, é algo bom que nós estamos fazendo. Trazendo isso aqui para o mundo material, muita gente já sentiu a alegria de pagar a última parcela de um carro, de pagar a última parcela de uma casa. Quando você concluir o pagamento de algo, você vai colher os louros positivos daquilo. Então, é justamente do que trata isso aí. Na primeira parte, ele vai apresentar informações sobre o céu, sobre o inferno, quem são os anjos, quem são demônios, lei de ação e reação, e mostram as inúmeras nuances que cercam esse princípio universal. Então, ele vai abordar sobre tudo isso. Ele vai explicar que os demônios nada mais são do que os espíritos que outrora estavam encarnados e estão nos cobrando dívidas que comumente fomos nós que fizemos mal para ele. Então, esses são os demônios. Quem são os anjos? São aqueles espíritos que já estiveram no nosso lugar e que, através do seu melhoramento moral, conseguiram dar um passo à frente. Então, a gente simplifica um pouco esse misticismo de anjos e demônios. E a segunda parte, ela apresenta mensagens de espíritos desencarnados que se comunicaram nas sociedades espíritas de Paris. Então, aquilo que eu falei, aquelas reuniões espíritas que saíam na revista Espírita, Kardec pegou uma compilação do que foi mais interessante e colocou aqui no livro. Então, aqui a estrutura do livro, ele pega a parte primeira, que ele fala da doutrina, a parte segunda, ele fala dos exemplos, que são as mensagens dos espíritos. Então, um capítulo, na parte primeira, ele fala sobre o futuro e o nada, o temor da morte, o céu, o inferno, purgatório. O que danado é o purgatório? Muita gente fala, o purgatório, nem o espírito é muito bom para ir para o céu, nem ele é tão ruim para ir para o inferno, ele fica no meio termo. Existe o limbo, que o limbo, antigamente se falava que eram as crianças que não eram batizadas, que morriam, e como não tinham tido tempo de fazer nem mal nem bem, iam para o limbo. Então, são todos esses misticismos que, como nós estudamos a doutrina espírita, que é algo mais coerente, algo mais... Temos que buscar uma gama maior de informações, ele destrincha um pouco mais isso. Ele fala sobre a doutrina das penas eternas, das penas futuras. Ele acaba com aquela história de inferno, que você vai arder no mármore do inferno para sempre. Ele cai por água abaixo isso aí. Fala dos anjos, do demônio, das intervenções dos demônios, da proibição de se evocar os mortos. Então, ele dá essa primeira parte, e na segunda parte ele dá os exemplos de espíritos que contaram como foi sua passagem, espíritos que, quando chegaram lá, se mostraram felizes, numa condição mediana, sofredores, suicidas, criminosos arrependidos, endurecidos, espíritos que estavam em expiações terrestres. Então, é um livro extremamente interessantíssimo e curioso de se ler. Então, esse aí é o Céu e o Inferno, que ele está correlacionado à quarta parte do Livro dos Espíritos.
E vemos aqui a Gênese, que ela está condicionada à primeira parte do Evangelho segundo o Espiritismo, foi publicada em 6 de janeiro de 1868. Ele aborda 3 temas diversos: a gênese do universo, da nossa orbe e do ser humano. Então, ela fala lá sobre o planeta, sobre cometas, sobre o universo, sobre diversos assuntos que nos dizem respeito à formação dos mundos, a evolução que nós tivemos do mineral para o vegetal, do vegetal para o animal. Então, ele dá uma passada nisso aí, com respostas extremamente lógicas. A segunda parte, ele fala da natureza dos milagres. Ele conta como é que foram os milagres, como é que foram os milagres de Moisés, aqueles milagres que foram os castigos que Deus mandou para o povo egípcio. Ele dá uma abordagem, ele explica isso aí. E o fenômeno das predições. Ele fala sobre os milagres da Bíblia, os milagres de Jesus. E a gente vai ver que, como a gente está estudando o Espiritismo e nosso campo de visão tem que abrir, e um dia nós também seremos deuses, todos aqueles milagres que Jesus fez por saber manipular o fluido cósmico universal, um dia nós saberemos também. Então não é milagre, é apenas transformação. Então esse livro, A Gênese, ele trata justamente sobre isso. Então ela está dividida aqui em 3 partes. O capítulo, a primeira parte que ele fala da Gênese, então ele fala sobre as caracteres da revelação espírita, Deus, o bem e o mal, o papel da ciência, sistemas de mundo antigo, uranografia, que ele fala sobre detalhes do universo, esboço geológico da Terra, teoria sobre a Terra. Ele fala aquela parte geral sobre geologia, sobre formação do planeta, sobre formação do universo. A segunda parte, ele fala sobre os milagres contidos no Evangelho. Ele dá ele explica alguns milagres daquele, milagre do cego, o milagre do paralítico, o milagre daquela mulher que tinha um fluxo sanguíneo incontrolável, o milagre das ressuscitações, que se diz que Jesus ressuscitou Lázaro, ressuscitou aquela menininha, ressuscitou o filho da viúva. Então, tudo aquilo ele está explicado logicamente aqui nesse livro. E as predições, ele fala sobre a teoria da presciência. O que é presciência? É o poder que o espírito tem de ir para o futuro ou lembrar do passado. Quanto mais evoluído está o espírito, maior ele pode viajar no tempo, tanto para o futuro quanto para o passado. Nós, nesse estágio que nós estamos aqui presos à matéria, a gente lembra do que a gente fez ano passado. O que a gente vai fazer amanhã, nós não sabemos. Mas um espírito já num grau elevado, ele tem essa presciência muito maior. Emmanuel conseguia levar Chico Xavier para ele ver as cenas dos romances que ele escrevia há 2000 anos, Renúncia. Ele levava o Chico para ver. Então, a presciência do Emmanuel já era muito grande. Do Chico também, para ele poder fazer isso aí. As predições do Evangelho e os tempos são chegados. Então, resumindo, todas as obras básicas são o básico do nosso conhecimento. A gente, todo aquele que se diz espírita kardecista, nossos livros básicos. Nós temos que ter conhecimento sobre ele para aí sim a gente conseguir passar para os demais. Muita gente fala, mas eu gosto de ler espiritismo, eu gosto de ler sobre o espiritismo somente romances. Estou errado? Não, claro que não está errado. Ninguém está errado. Porém, você tendo conhecimento das obras básicas, você vai conseguir interpretar melhor os romances que você está lendo. Você vai conseguir interpretar melhor tudo aquilo que se levanta do que os espíritos são capazes de fazer. Por quê? Porque você vai conseguir entender um pouco mais lógico aquilo. Você não está sofrendo simplesmente porque Deus quer. Você vai começar a não crer mais que Deus manda o Talibã matar todo mundo lá. Você simplesmente não vai mais acreditar que Deus mandou o rei Saul exterminar 40 mil pessoas de uma vez só porque não criam nele. Então, a gente começa a ficar mais crítico e mais consciente e mais lógico a respeito
de diversos assuntos. E Obras Póstumas, ele foi lançado pela Sociedade Espírita de Paris em 1890, 21 anos após o desencarne do Kardec. O livro traz uma coletânea de textos sobre temas diversos, escritos pelo codificador e por outros autores. Por exemplo, é fantástico essa obra de Camille Flammarion, que é o discurso do enterro do Kardec. A obra do Camille Flammarion por ocasião da cerimônia de sepultamento do Kardec. É fantástico isso aí. Entre os temas abordados estão questões de ordem organizacional, institucional do espiritismo, biografia e roteiro do missionário de Kardec, além de anotações particulares. Isso aí foi desenvolvido pelo pessoal, principalmente pela senhora Amélie Boudet, que era esposa do Kardec, que ela foi responsável por pegar todo esse material e compilar e lançar esse livro, Obras Póstumas. Então, nós demos uma passada geral aqui, rápida, sobre... Demos uma passada rápida aqui sobre as obras kardecianas. Voltando a explicar, as obras kardecianas são aquelas que foram escritas pelo Kardec e editadas pelo Kardec com a ajuda dos espíritos. Não são obras kardecistas, porque as obras kardecistas são as obras do Chico Xavier, as obras do Divaldo Pereira Franco, as obras da Dona Ivone do Amaral Pereira, e assim as obras do Alberto Almeida. Todas essas são obras kardecistas. Kardecianas são especificamente as obras do Kardec. Então, meus queridos, deixa eu só dar uma olhada aqui no nosso tempo, 14. Já chegamos aí a quase 50 minutos da nossa apresentação. Infelizmente, o tempo urge e o assunto é muito extenso. Nós tínhamos muito mais coisas para falar, mas vai ficar para uma outra oportunidade. Então, eu agradeço imensamente a Jesus mais uma oportunidade que a gente tem de parar, de sentar para estudar, que isso aí a gente está levando conhecimento, mas muito pelo contrário, a gente está trazendo conhecimento para si. Toda vez que um professor está na frente da sala, está na frente dos alunos ensinando, ele também está aprendendo, e é assim que eu me considero quando eu tenho a oportunidade de fazer algumas palestras. Então, eu fico muito feliz por isso. Então, agradeço profundamente a todos e desejo um excelente final de semana e que todos fiquem na presença de Jesus. Muito obrigado. Muito obrigado, Fábio. A gente que agradece também a oportunidade de aprender um pouco mais, né? E fica aí a importância das obras básicas até para uma estruturação de um conhecimento doutrinário espírita, né? Como você falou, tanto para aqueles que procuram ler somente os romances, ou para aqueles que desejam aprender apenas uma atividade, a mediunidade, eu quero aprender sobre a educação moral, sobre Gênesis, enfim, fica aí muito esclarecido. Tudo bem? Então, vamos fazer a nossa prece de encerramento, né? Agradecendo a oportunidade, né, que a Casa Espírita nos oferece, o Raio de Sol, que a espiritualidade amiga que administra a casa no plano espiritual possa e continue fazendo esse trabalho de amor, esse trabalho de consolo e de oportunidade para o trabalho edificante dentro da doutrina espírita. Agradecemos a participação de todos. Não se esqueçam de comentar, compartilhar e se inscrever nas redes sociais do Raio de Sol, que ajuda muito a propagação desse trabalho, esse trabalho que é feito com dedicação pela equipe, tanto do Raio de Sol como até outros palestrantes de fora da casa que às vezes participam. Fica o nosso muito obrigado, um ótimo final de semana para todos e que fique com Deus. Muito obrigado. Que assim seja.